Fala comigo, maior. Bem forte, diga maior. Bem maior. É aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquilo que habita em você. O Espírito Santo habita na vida daquele que crê. Você tem essa habitação em nome de Jesus. Amém? Olha o que o inimigo fez. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Isso quer dizer que ele bebeu, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, o inimigo pega Jesus agora com fome, depois de 40 dias de jejum e naturalmente enfraquecido na sua carne, mas fortalecido no espírito. E olha como o inimigo ataca. O inimigo ataca com palavras, o inimigo ataca com pensamentos, né? O inimigo lança seus dardos inflamados, tentando gerar uma ideia, tentando gerar um conflito interior, tentando gerar um pensamento. Tudo começa a partir de um pensamento. Essa é a dinâmica espiritual, né? Tudo começa com um pensamento, uma pequena semente. E olha como que esse ataque em Jesus começa. Olha o que o tentador, aproximando-se, ele pode se aproximar. Ele não pode te tocar, mas ele pode se aproximar. Amém? Ele não pode tocar você. Você é escolhido. A Bíblia diz que ele não pode tocar num servo do Senhor. Você está coberto pelo sangue de Jesus. 24 horas por dia. Fala comigo, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, 24 horas por dia. Você está dormindo, o sangue de Jesus está te cobrindo. Você acorda, o sangue de Jesus está te cobrindo. Você vai para o trabalho, o sangue de Jesus está te cobrindo. 24 horas, não tem um momento que o sangue de Jesus não quebre e não feche a torneira, não é? Tem gente que pensa assim, tá, mas pastor, e quando de repente eu desobedeci a Deus naquele momento, né, alguém cortou a minha frente no trânsito, eu me irritei e não devia, realmente não devia. Aí vem o anjo cortador de sangue de Jesus, né? Não tem o cara lá, quando você não paga a luz, ele não vai lá cortar a tua luz, né? Não tem o da água, que vai lá e corta a tua água se você não pagar. Tem crente que acha assim, quando ele erra, quando ele pisa na bola, tem o anjo que vai lá e corta, né, a torneira do sangue de Jesus, né? E aí ele só volta quando, né? Irmão, já pensou se fosse assim? Nós estávamos fritos, irmão. Nós estávamos fritos, mas graças a Deus, Jesus é a nossa segurança, 24 horas, até porque, na hora que você mais precisa, você acha que Deus vai tirar a proteção dele sobre você? Na hora que você mais precisa. Veja, Romanos capítulo 8, quando fala do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Não é quando somos fortes. Ele nos assiste na nossa fraqueza. Ou seja, fala assim, na hora que eu mais preciso, ele está lá. Às vezes a gente tem a sensação, né? Você pensa assim, cara, hoje eu não orei, desde ontem eu não consegui ler a palavra, a minha comunhão com Deus está zero, né? Jesus já deve ter esquecido de mim. Nada, o Espírito Santo está ali, ó, te guardando, te protegendo, porque é a hora que você mais precisa. Ele nos assiste em nossa fraqueza, não na nossa força, é na nossa fraqueza. Você tem esse Deus que te ama, na tua fraqueza Ele te fortalece. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Aleluia. Jesus é a nossa força, amém? O que nós precisamos é dessa presença. Então, o inimigo se aproxima, mas não toca. Ele não pode te tocar. Amém? Como ele não toca, ele fala. E o meu problema, o seu problema, é que nós damos ouvidos ao que ele fala. E ele fala aqui. Ele fala comigo e com você. Ele fala diretamente ou através dos seus secretários. Ele tem os secretários. Às vezes secretários desavisados.
Não é intencional às vezes, né? Mas sabe aquela pessoa assim, tem um negócio para te contar, que vem com um cheirinho de enxofre, né? A pessoa de repente até acha que está fazendo um bem para você, mas vai plantar uma semente no teu coração que vai te deixar triste, rancoroso. A gente tem que cuidar, porque às vezes a gente acaba sendo um secretário de Satanás sem querer. Sem querer, realmente sem querer. Às vezes a gente vai lá e planta uma sementinha, né, diabólica. E sem querer, em vez do outro sair mais abençoado, ele sai mais enfraquecido. Olha para o seu vizinho. Não fala isso não. Eu ia dizer, fala para ele não ser secretário do diabo, mas não faz isso não. Não. Então, aqui o inimigo fala diretamente. E olha o que o inimigo fala. Vamos lá. Vamos lá, gente. Se és o filho de Deus. Opa, olha a frase que ele usa para começar. Se és filho de Deus. Quem era Jesus? Você tem certeza disso? Quem era Jesus? Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Aliás, o diabo subtraiu aqui uma qualidade de Jesus. Sabe qual é o episódio que tem antes da tentação? Jesus, nós estamos no episódio da tentação. Sabe o que aconteceu antes da tentação? Jesus saiu de um lugar e foi levado para o deserto. Aonde que Jesus estava antes de ir para o deserto? Você sabe onde é que ele estava? Vamos ver onde é que ele estava? Olha, põe aí o capítulo 3, versículo 13. 3:13. Olha que coisa interessante. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, Jesus vai lá para a Galileia para ser batizado por João. Verso 14. Leia comigo. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele admitiu, então tá bom, Senhor, eu vou te batizar. Leia agora forte. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Aleluia, aleluia. Olha a experiência que ele teve, e olha só, e eis uma voz dos céus, que dizia, o que dizia essa voz? Em quem me comprazo? Olha, Deus Pai, Jesus acabou de ser batizado, obedecendo, para que ele se submete à vontade de Deus completa, porque Jesus precisava praticar toda a justiça, para nos resgatar, e ele ouve a voz, e a voz dizia, este é meu filho, é só filho? Não, é filho amado. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse filho me dá alegria. Esse é o meu filhinho querido do papai. Aleluia. Filho não é só filho, é filho amado. É filho muito querido. É filho precioso. Então, olha como termina o capítulo 3. O capítulo 3 termina com a frase de Deus dizendo a Jesus, tu és o meu filho amado, em você eu tenho prazer, você me traz alegria, você me traz regozijo, você é meu filho amado. Agora, termina o capítulo 3 aí, entramos no capítulo 4. E agora não é o diabo que, não é Deus que fala, mas agora é o diabo que fala. E o que o diabo vai falar? Se tu és o filho de Deus. Veja, o diabo subtraiu uma palavra. Porque Jesus não era só o filho de Deus. Ele era o filho amado. Mas o diabo não quis lembrar
que Jesus era amado. E olha o espírito maligno agindo. Ele não quer que você saiba o quanto você é amado. Sabe por que aceitamos as setas do inimigo na nossa mente, nos desqualificando? Você não consegue, não vai dar certo, não vai conseguir, meu Deus, e a gente sente medo das coisas não romperem, não acontecerem, e o medo vem. E por que o medo vem? Porque não sabemos o quanto somos amados. Nós amamos nossos filhos. Eu brinquei com a Luísa essa semana. Você acha que eu te vejo com 23 anos, 24 anos? 24 anos, médica. Você acha que eu te... Você é meu bebê, paixão. Você é o meu bebezão. Isso... Não é assim que a gente olha para os filhos, não é? Pode ter 30, 40, 50 anos. É amado, é muito amor envolvido, não é, gente? A gente dá a vida fácil por essas bênçãos, se for preciso. É um amor que não tem explicação, ou não é? É um amor que não tem explicação. Agora, a Bíblia vai dizer que se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, mesmo eu amando assim a minha filha, você amando assim o seu filho, a Bíblia diz que eu sou mau. Mas entenda, eu não sou mau na essência de um pai que ama, mas eu sou mau quando comparado o meu jeito de amar do jeito de Deus. Sabe quando o bonitinho fica perto do maravilhoso? O bonitinho fica feio. Não tem comparação. Eu comparo sempre a luz da vela. A luz da vela ilumina? Ilumina? Ilumina. É luz? É luz. Resolve numa casa escura? Resolve. Num quarto, numa sala, num pequeno ambiente ali, resolve. É luz? É luz. Mas dá para comparar a luz da vela com a luz do sol? Dá para comparar a vela com o sol? A luz da vela perto da luz do sol faz a vela ser ruim. Mas a vela não é luz? É. Mas o sol é o sol. Isso significa que no jeito de amar, nós somos a vela. A gente ama, mas o jeito de amar, ele é sol. É infinitamente. Não tem como dimensionar o amor de Deus. O diabo não quer que Jesus tenha convicção do quanto ele é amado. Porque se nós tivéssemos convicção que fôssemos amados, o medo não nos dominaria. O medo nos domina porque a gente não imagina o quanto a gente é amado. Você pegou isso? Então, olha a seta do diabo, olha a fortaleza do inimigo na mente. Se és o Filho de Deus, ele tira a palavra amado. O diabo sempre vai tentar colocar dúvida no seu coração quanto ao amor dele por você. O diabo sempre vai colocar dúvida no nosso coração. Será que Deus está comigo mesmo? Será que realmente Deus está ouvindo as minhas orações? Será, meu Deus, que a tua promessa vai se cumprir? Meu Deus, será? Por quê? Porque, tá bom, o pastor disse que eu sou filho, mas... Não, a palavra de Deus diz que você é filho amado. Você é um filho muito amado, uma filha muito amada. Aleluia. O diabo subtrai a palavra amado. Se és o Filho de Deus, ele que vai colocar dúvidas no teu chamado. Ele vai colocar dúvidas na tua posição com Deus. Ele vai colocar dúvida se tudo isso é real. Ele vai tentar jogar essa seta. Ele é habilidoso demais. O nosso inimigo, ele tem uma habilidade extraordinária. É um ser milenar.
que nos conhece. Então ele vai lançar as setas, e no momento mais frágil, 40 dias Jesus estava sem comer, um momento de alta fragilidade, a proposta, o inimigo lança a sua seta no seu momento mais frágil. É no nosso momento de crise, é no nosso momento de dor. Eu sempre brinco falando sério, dizendo que nesse momento parece que o inferno se reúne em volta de você e fica bombardeando de todo lado, e a gente às vezes fica tão envolvido dentro daquele problema, uma notícia que chega e só vem pensamento ruim, né? Só vem desgraça. Meu Deus, parece que não vem um pensamento de esperança. Isso é uma guerra espiritual. O diabo, ele desenha um futuro para você terrível. E a gente fica achando que não vai ter mais jeito, a gente fica achando que não tem mais solução, a gente fica achando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Parece que o mundo acabou, parece que não há mais esperança. Então, olha o trabalhar do inimigo. Se és o filho de Deus, não, eu sou filho amado. Eu gosto de João. João é o discípulo do amor. João caminhou mais tempo perto de Jesus. João escreve o Evangelho, escreve o Apocalipse, escreve as cartas. E João, ele sentiu o amor de Jesus muito perto, né? Ele deitava nos ombros de Jesus. João era muito amoroso. Ele viu o amor fazer milagres. Ele escreveu: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele viu Jesus fazendo muitos milagres, mas ele escolhe 7 milagres para compartilhar no seu Evangelho. É o Evangelho de João. Mas lá no finalzinho do Evangelho, sabe como ele fala a respeito dele mesmo? Quando ele diz que numa reunião estavam alguns discípulos, e ele diz assim, e o discípulo a quem Jesus amava. Ele está falando dele. Ele não quis dizer que era ele, mas ele fala assim, e o discípulo a quem Jesus amava. Ele não coloca o nome dele. Sabe por que ele não colocou o nome dele? Porque o discípulo a quem Jesus amava é você, é o teu nome. Não está o nome de João para você saber que cabe o teu nome ali. Você é o discípulo que Jesus ama. Você é o discípulo que Jesus ama. Aleluia! A gente vence a guerra espiritual na mente, fortalecendo o quanto somos amados. É o amor de Jesus que nos libertou, nos alcançou, nos perdoou. Aleluia! A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados nesse amor. Nesse amor somos aperfeiçoados. Quanto mais recebemos essa revelação, mais blindados contra as setas do inimigo. Aproximando-se disse, se és o Filho de Deus, não um filho amado, não um filho que dá prazer, se és Filho de Deus. Então faz o seguinte, manda essas pedras se transformarem em pães. Quando a gente não tem convicção que é filho amado, a gente quer provar e ficar se justificando e ficar provando o que não precisa ser provado. A paternidade, fala comigo assim, a paternidade me dá segurança. Eu sou filho. Meu pai me ama. Lá eu estou preocupado se eu tenho 5 likes, ou 100 likes, ou 1000 likes. O que importa para mim é que eu tenho o like do céu. O pai curte. Se ninguém curtir, meu pai curte. Mas tem gente que entra em depressão se ele publica algo e ninguém curte. Aí em busca de curtidas, de like, de seguidores, ele vai caçando o Instagram dos outros para fazer os comentários mais horríveis, para ver se alguém presta atenção que ele existe. Se você nunca fez isso, eu já fiz. Pega aqueles comentários mais esdrúxulos e entre na conta daquela pessoa.
As publicações dela têm... Ela quer ser notada desesperadamente, é uma carência desgraçada da alma, gritando: me notem. Quanto mais exacerbado, quanto mais exagerado, sabe, quanto mais o pavão, né? Quanto mais o pavão, é a alma clamando, é a ausência de amor do papai, porque se meu pai me ama, eu sou amado pelo céu, eu sou aprovado pelo céu, o céu me amou, o Filho de Deus me amou, aleluia. Jesus não precisa provar nada para o diabo, Jesus não precisa provar nada para Satanás, a gente não precisa provar nada, você é amado. Não, pastor, mas se Deus me ama. Já viu essas propostas? Se você me ama, namorado e namorada é assim, né? Se você me ama de verdade, isso é proposta de carência. Quem ama e é amado, não precisa provar nada. Não precisa jogar esse tipo de conversa. Se tu me ama, você vai atravessar o rio a nado cheio de jacarés. E eu morro, sua tonta. Não, isso é conversa de gente mal amada. E por favor, o mal amado aqui não é uma expressão chula, é uma expressão de conteúdo. É alguém que não sabe o quanto ele ou ela é amado por Deus. Nós temos a aprovação do céu e a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Por que a alegria do Senhor? Por que Deus fica alegre? Sabe quando que Deus fica alegre? Quando eu honro o filho dele, quando eu amo o filho dele, quando eu adoro o filho dele, quando eu exalto o filho dele pelo que ele fez na cruz. Quando eu recebo Jesus, eu alegro o coração de Deus. Quando eu recebo Jesus, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou lavado pelo sangue. Quando Cristo está em mim, isso gera alegria no coração de Deus. Então Deus fica alegre comigo. E se Deus fica alegre comigo, não tem por que Ele não me abençoar. Por isso Ele me abençoa. Por quê? Porque Ele está alegre comigo. E quando que Deus fica alegre comigo? Quando eu falo de Jesus, quando eu amo Jesus, quando eu aceito Jesus, quando eu participo da ceia e celebro Cristo, porque Cristo é o amado do Pai. Você quer me agradar? Agrade minha filha. Quando nós amamos a Jesus, o Pai fica alegre. E se o Pai fica alegre com a gente, Ele está alegre conosco. Por quê? Porque o sangue de Jesus já nos perdoou. Você está lavado pelo sangue. Você foi aceito. Você foi aceito pelo Pai. Se você foi aceito pelo Pai, Ele vai te abençoar. Ele vai te guardar. Ele está alegre com você. Por isso, a alegria do Senhor vai ser a minha força, vai ser a minha bênção, vai ser o meu fortalecimento, vai ser a minha paz. Por quê? Porque Deus está alegre comigo. Deus não está chateado comigo. Deus não está irado comigo. Deus, não. O sangue da cruz retirou toda a ira de Deus sobre mim. Eu sou filho amado, aleluia. Você é filho amado. Você está recebendo aí? Você está entendendo? Como Jesus é amado, muito amado, não tinha que provar nada para o diabo. Versículo 4. Olha só. Jesus, porém, respondeu. Jesus, porém, respondeu. Eu amo isso. Jesus não aceita. Jesus responde.
A gente fica às vezes calado, a gente fica quieto, aceitando as acusações, aceitando as setas, aceitando e não reage. Agora sim fala para alguém que está perto de você, reage, irmão. Reage, levanta a cabeça, maior é o que está em você do que está no mundo. O sangue foi derramado do Filho de Deus para te fazer vitorioso e vitoriosa. Tem crente me ouvindo aqui? Dá um glória a Deus assim para... Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo, sabe o que me sustenta? Não é esse alimento que você acha que isso é o que me move. O que me move é aquilo que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus é o que me sustenta. O que sai da boca de Deus é o meu alimento. O que sai da boca do meu Pai é o que é vida para mim. Agora pega isso aqui. O que saiu da boca do Pai para Jesus? O que saiu da boca do Pai para Jesus? Olha o que o Pai falou para ele. Tu és o meu filho amado que me dá prazer. Jesus estava fazendo referência ao que o Pai disse. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do meu Pai. O que saiu da boca de Deus Pai para Jesus foi essa: tu és o meu filho amado. E ele diz, isso é que me sustenta, é saber que eu sou filho e que eu sou amado e que eu trago alegria para o meu Pai, e isso basta. Minha vida com isso está nas mãos dele, e eu sei que na hora certa as coisas vão acontecer. Deus é comigo, Deus não está contra mim, aleluia. O que sustenta é o meu Pai. É o que o meu Pai fala. Por isso muitos filhos estão traumatizados. Por isso que o diabo trabalha para matar a paternidade na nossa vida. Por isso que o diabo faz de tudo para denegrir a figura paterna. E talvez os últimos 30 anos, a mídia está investindo pesado na imagem, não do pai de 40, 50 anos atrás, que era mostrado pelos filmes, com respeito, com honra, aquele homem que falava e todo mundo ouvia. Mas começou uma idiotização do pai. Veja os pais, veja o Simpsons, um pai idiotizado. Veja o pai da Peppa Pig, um banana. Essa é a imagem. Uns pais idiotizados, uns pais... O Harry Potter, o pai morreu, atingido pelo diabo, e quem adota ele é o tio, um doido, um idiota. Essa é a imagem, porque uma geração que não recebe a palavra do Pai. Mas ainda que eu e você não tenhamos recebido e alimentados pelo nosso Pai da terra, nós temos um Pai. Você é amado pelo Pai eterno. Você é aceito pelo Pai das luzes. Aleluia. Fala comigo, eu tenho um Pai. E a palavra que vem da boca do meu Pai é o que alimenta. Amém, irmãos? Meu Deus. Eu só estou no versículo 4 e já são 9:30 da noite. E vocês estão cansados.
Então já estou terminando. Mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos lá, para terminar. Só mais essa para terminar. Verso 4. É tão bom, a palavra de Deus é tão viva, né? Mateus 4, 5, vai. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, colocou ele sobre um lugar alto, e lhe disse, olha onde ele levou. Ele levou no ponto alto, do templo, do lugar sagrado. O diabo vai nos tentar na hora mais sagrada, às vezes no lugar mais sagrado. Você nunca foi interrompido no meio de uma oração, que você está falando com Deus, e vem uns pensamentos assim, ó. Ui, aquela cunhada, se eu pegar eu esgano. Tu está orando, criatura. E vem um pensamento enquanto você está orando. Se eu pego fulano, eu esgano. Rapaz, você está orando. Se és o Filho de Deus. De novo, ó. Se és o Filho de Deus. Olha o diabo colocando dúvida na paternidade de Deus Pai. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente não conhece a palavra. Se o diabo vem conversar com a gente, ele vai tentar nos pegar naquilo que a gente acredita, naquilo que está na palavra. Sabe qual é o problema do falso profeta, do falso ensino, como pregamos domingo agora, né? Que a doutrina dos apóstolos no tabernáculo, representada pelo altar do sacrifício e a bacia de bronze, estão na porta de entrada. A representação ali da palavra, a doutrina dos apóstolos. O espírito que ataca é o cavalo branco. Lembra que eu falei? Quem não estava? Tem alguém que não estava domingo? Levanta a mão. Eu não estava domingo, pastor. Não estava. Isso. Só para eu saber se você não estava. Levanta a mão. Mais a metade. O que eu falei domingo? Sobre o cavalo branco do Apocalipse. O cavalo branco ataca pelo leste. Ao leste está o altar de bronze, está o altar do holocausto, que profeticamente simboliza a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, que deve ser pregada, anunciada, compreendida. Então, Deus colocou a palavra de Cristo justamente na direção dos pontos cardeais a leste, quando a igreja sofre o ataque da falsa doutrina. O cavalo branco é a falsa doutrina. Apocalipse capítulo 6, nós falamos aqui domingo, né? O cavalo branco, ele vem, 6 versículo 2, diz que ele vem, cavalo branco, vem com arco, coroado, e vem vencendo para vencer. Se você olha essa descrição, você diz assim, é um anjo, é Jesus, cavalo branco, um arco, coroado, e vem vencendo para vencer. Ou seja, ele vem com arco, mas um arco sem flecha. Ele diz que ele não tem flecha. Ou seja, dos 4 cavalos do Apocalipse, um vai trazer fome, o outro vai trazer morte, o outro vai trazer dissensões, discórdias, mas cada um deles traz uma arma letal. O cavalo vermelho, amarelo e preto, cada um deles traz uma arma letal. Mas o cavalo branco vem sem arma letal, ele vem com arco, mas sem flecha. Ou seja, ele não vem com uma arma letal, morte, fome, destruição. Ele vem sorrateiramente, ele vem através do espírito de engano. Ele vem como se fosse uma coisa boa, uma coisa bacana, branco. É branco. É paz e amor. É paz e amor, né?
Ai, todo mundo fala de Deus. Olha, até fala de Deus. Não é? É igual aquele pastor lá orando na abertura do carnaval. Quem assistiu isso? Meu Deus. Foi Jesus. Então assim, parece uma coisa tão bacana, tão legal. Sorrateiramente ele vem assim entrando. Parece que é paz. Parece que o negócio é bom. A gente cai nas encrencas, não é porque o bicho vem pintado de preto e vermelho. Preto e vermelho, se vem de preto e vermelho, o negócio é complicado. Curubu de mascote ainda. Essa figura do inferno. E um monte de gente cai e fica lá, Flamengo. Isso é só um exemplo. Irmão, não podia perder a piada, misericórdia. É muito boa, não foi? Foi boa, Marcelo, foi boa. O cavalo branco com arco, sem flecha, coroado, vem para vencer. Mas ele vem sorrateiramente para enganar os escolhidos. E os escolhidos são escolhidos, mas não sabem o que dizer. Os escolhidos ouvem uma coisa e acabam de concordar. Não é? Houve uma coisa bacana, bonita, carregada de uma mensagem de esperança, mas enganosa, não é? Porque Deus é amor. E um Deus, quantos querem que Deus serve? Quantos aqui servem um Deus de amor? Um Deus que ama. Seu amor é incondicional, seu amor é sacrificial e o amor de Deus é eterno. O amor de Deus tem 3 marcas: é eterno, é sacrificial, é um amor infinito. E como pensar que um Deus tão cheio de amor é capaz de mandar pessoas para o inferno? Então, claro que Deus no final, Ele vai salvar todo mundo, irmãos. Porque Deus é amor. Amém? É porque vocês estão vacinados. Quem disse não estava domingo aqui. Não é? O que eu acabei de dizer é uma tremenda bobagem, que não está escrito na palavra. Mas não é isso que se ouve. Deus é amor. E um Deus de amor, não, Deus quer salvar todos. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Por isso que Ele enviou o Filho dEle. E não precisa muito para ser salvo. É só aceitar o Filho dEle, olha que bênção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê, com a sua boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crê, serás salvo. O ladrão na cruz, irmãos, quantos minutos ele estava da morte, ele não precisou descer da cruz, ele não precisou refazer sua vida, ele só precisou aceitar Cristo, e ouviu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele precisou de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu estava num velório, e uma pessoa falou antes de mim, graças a Deus foi antes, eu pude falar depois, mas eu fiquei numa saia justa, porque o camarada pegou João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, queria procurar lugar. E aí o camarada, falando com uma voz tão aveludada, disse: vejam, meus irmãos, na casa do Pai há muitas moradas. Essas moradas são variadas.
Há morada para o católico, para o evangélico, para o budista, para o espírita, para o macumbeiro. Na casa do Pai há muitas moradas, há muitas maneiras, porque Deus abriu o leque, e eu estou ouvindo e vou falar depois. E eu estou pensando, Jesus, né? Como ser profético sem ser grosseiro? Mas eu não posso deixar essa conversa desse jeito, né? E obviamente, eu usei 1 Timóteo, Paulo dizendo, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E na casa do Pai, sim, há muitas moradas, para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então tem que trabalhar, né? Está escrito a tua vitória, está escrito o que Ele fez, e está escrito que Deus dá semente ao que semeia, e pão para nos alimentar. E esse mesmo Deus que te dá semente para você semear, e pão que te alimenta, Ele também suprirá, aumentará a vossa sementeira, enriquecendo-vos em tudo. Quantos creem na palavra de Deus? Você vai receber um envelope agora, a máquina do cartão, a chave Pix, e nós vamos adorar com as nossas ofertas. Ele dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Você que está acompanhando online aí, em nome de Jesus, vai aparecer a chave Pix aí na sua tela, e você vai poder também plantar uma semente, porque é plantando que se colhe. Deus nos deixou essa graça. A Bíblia diz que é favor e merecido a gente semear, porque é a estratégia de Deus para nos fazer prósperos. Assim como a oração é uma manifestação do favor, da graça dEle, o ato de você semear, o ato de você ofertar na casa de Deus, para os projetos dos sonhos de Deus, é bênção e é graça. Portanto, a Bíblia diz, aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento. Deus dá semente e dá pão. Não confunda pão com semente, senão você come a semente. E a semente não é para ser comida, a semente é para ser plantada. O pão é para você comer. O que Deus está dizendo? Olha, eu vou te dar exatamente o que você vai semear, dízimos e ofertas, e não vai faltar nada para a tua casa. E Ele diz, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Ele diz, se você achar que você vai ter dúvida, faça prova de mim, eu quero te abençoar. Sabe, queridos, às vezes a gente pode pensar que o pastor pede a oferta para suprir a igreja, para a obra de Deus. E eu gosto do que o pastor Luciano Subirá fala, ele diz que esse é o efeito colateral da oferta. A gente utiliza para pagar as contas. Eu sou pastor há 33 anos. E a gente pode passar alguns apertos, mas nunca faltou dinheiro para a gente fazer a obra. Ou seja, comigo ou semigo, com você ou sem você, a obra de Deus caminha, não é? Com a gente contribuindo ou não, porque a obra é de Deus. Portanto, por mais que esse recurso, obviamente, a gente utiliza para manter tudo o que a gente faz aqui na igreja, esse lugar e tal, mas o objetivo principal é alinhar o nosso coração a Ele. Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, e esse senhor, ele está falando do dinheiro. É algo que pode se tornar nosso dono, e o nosso dono é um só. Então quando eu estou ofertando, eu estou dizendo, Senhor, Tu continuas sendo o meu dono, o Senhor continua sendo o meu Senhor. O dinheiro para mim é uma ferramenta, é uma bênção no bolso, uma maldição no coração. Amém? E essa é a hora de provar isso, né? De dizer, Senhor, está aqui a minha semente para abençoar o Teu reino e a Tua obra, porque o meu coração é Teu.
a minha vida é tua, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa ela começa a prosperar, ganha R$1.000 por mês, R$100 de dízimo, eu vou dar, né? Aí Deus começa a prosperar, agora ganha 2.000, agora o dízimo é 200. Mas ele começa a prosperar, agora ele ganha 5.000, o dízimo agora é 500. Se eu der 200, tá bom demais. Aí é Deus provando o nosso coração. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter, porque o dinheiro, ele age, ele fascina, né? Domina. A gente pergunta assim, poxa, se eu tivesse o dinheiro de fulano, não ia faltar dinheiro na obra de Deus. Um dia o fulano também pensou igual a gente. Mas quando ele chegou nesse nível, é incrível como, às vezes, R$100 para quem ganha 5, para quem ganha 2, 1.000, ele dá com facilidade. Mas R$1.000 para quem ganha 100.000, às vezes é muito. Às vezes a pessoa diz assim, não, 100 pila tá bom. Mas o cara ganha 100.000. Mas é que o coração já está todo dominado, né? O coração não faz mais tum-tum, tum-tum. Faz plim-plim, plim-plim, plim-plim. Fica de pé, por favor. Pega o teu dízimo, a tua oferta. Porque quando você faz isso, você está dizendo, Senhor, o meu coração ainda é teu. O meu coração ainda é teu. Ou seja, pode me prosperar. Pode me abençoar. Porque o meu coração não estará nisso. Que a riqueza nunca te afaste da presença de Deus. O Senhor vai nos abençoando gradativamente. Na medida que Ele vai percebendo que Ele pode confiar as riquezas dEle na tua mão. Que você nunca vai trocar a presença dEle, a glória dEle, o culto dEle, o trabalho dEle, o reino dEle, pelas riquezas. Por isso que Paulo diz aos ricos do presente século, ele fala na carta a Timóteo, ele está falando para os irmãos que tinham recurso, irmãos que eram ricos. Mas ele diz, não colocam a esperança na riqueza, mas em Deus. Continuem sendo prontos para repartir, ricos em boas obras, sabendo que Deus te abençoa para sustentar a tua casa, para ter uma vida digna, abençoada. Mas não esqueça, você é um semeador. A gente está aqui para ser coluna na casa de Deus. Pai, a Te entregamos, ó Deus, dízimos e ofertas. Muito mais do que dinheiro, isso é coração rendido. É corações dizendo, eu sou Teu, Jesus, totalmente Teu. Para a Tua glória, para o Teu louvor. Consagramos cada dízimo e oferta do Teu povo, ó Deus. Todos que estão na live, aqui na reunião presencial. Derrama a Tua graça provedora, em nome de Jesus, não haverá falta de nada, porque Tu és aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Vem abençoar o Teu povo, vem fortalecer meus irmãos. Se alguém está desempregado, não tem o que dar, Senhor, abre as portas, Pai, para que todos, porque esse é o Teu prazer, que todos tenham para dar, ninguém precise pedir. A Tua vontade é a nossa prosperidade e saúde, e essa bênção que eu declaro sobre todos, prosperidade e saúde na sua casa, trabalho, negócios, em nome de Jesus, amém e amém.